Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Essa semana é a semana final nossa de Química, onde a gente vai dar um recesso e volta aí com uma nova configuração de tudo. E aí a gente vai bater um papo com vocês ainda nessa semana sobre essa nova configuração, tá? Como a gente vai trabalhar, como é que a gente vai proceder e tudo mais. Falou? Vou marcar essa reunião com todos vocês e espero que aqueles que estejam dispostos a continuar apareçam, porque esse segundo semestre vamos ter muito mais prática, muito mais envolvimento dentro do método, visto que a gente, nesse primeiro semestre, teve que dar uma adaptada legal, né? Em relação a tudo, mas agora a gente pode retomar as estratégias realmente necessárias para um alto rendimento. Legal? E é esse alto rendimento que a gente quer que vocês consigam ter em relação à prova do Enem, tá? Em relação à prova do Enem. Então vamos lá. Vamos fechar com um tópico que sempre cai nas provas do Enem. Que tópico é esse, professor? Cálculo estequiométrico. Ele cai fácil, ele cai médio, ele cai difícil, ele cai de cabeça para baixo, cabeça para cima, invertido. Ele cai de tudo quanto é jeito. Legal? E o que você tem que entender de cálculo estequiométrico é que a gente está trabalhando com relações. Relações de medidas entre as reações, tá? Entre as substâncias que formam as reações. A gente vai estar trabalhando com as quantidades das substâncias que estão dentro das reações. Tem duas leis básicas que mexem com as reações químicas. Vocês lembram delas? A lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier fala que em um sistema fechado, o somatório da massa dos reagentes vai ser igual ao somatório da massa dos produtos. Enquanto que a lei de Proust fala que, ao reagirem, os compostos o fazem em proporções constantes. Partindo disso, a gente vai trabalhar sempre com as proporções e as quantidades das substâncias dentro de uma reação química. Não é nada muito complicado quando você entende que você está trabalhando com proporções. Alguém aí, algum de vocês, já fez um bolo? Sim. Já fez pão de queijo? Já. Você já viu na caixinha de bolo que você sempre tem lá? Você vai pegar esse conteúdo, misturar com 3 quantidades de ovos, 2 quantidades de fermento e levar ao forno? Não tem sempre uma receita? Sim. Para fazer uma quantidade de bolo? E se eu quiser fazer 2 bolos? O que eu tenho que fazer com as quantidades da receita? Dobrar. E 3 bolos? Triplicar. Ô, cara, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui na reação química. Sacou? É a mesma coisa. Se eu quiser formar uma quantidade da substância do produto, eu mantenho um padrão que ela está ali. Se eu quiser duplicar, eu tenho que duplicar os reagentes. Se eu quiser triplicar o produto, eu tenho que triplicar a quantidade dos reagentes. Não é algo tão difícil. Concorda comigo? Em um bolo, se eu uso 6 ovos, em 2 bolos eu vou usar qual quantidade de ovos? 12. Pronto. Olha aí, já sacou tudo de química, meu. Legal? Mas eu te falo que esse ovo está meio podrinho. E ele não vai dar o rendimento total. Legal? Então, olha só, esse ovo vai dar um rendimento de 80%. Se numa receita manda ter 6 ovos, e cada ovo só vai ter um rendimento de 80%,
Então, olha só, 6 ovos, eu tenho rendimento total. Mas se eu colocar só 6 ovos agora, os 6 ovos estão meio podrezinhos, passaram da validade, só vai me dar um rendimento de 80%. Além da dor de barriga, para ele fazer a porção inteira do bolo, você concorda que eu vou ter que colocar uma quantidade a mais de ovos para render o 100%? Sim. Sim. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter aqui, porque a gente também pode trabalhar com rendimento. A gente também pode trabalhar com pureza. E aí é que a gente tem que entender. Olha só, estequiometria, olha o conceito. Stequion é o elemento. Metria, metron, é medida. Então, quando a gente associa com um bolo, com uma receita de pão de queijo, uma receita de qualquer coisa que você faça na cozinha, por exemplo, porque na cozinha é fácil, todo mundo já fez um suco, que está falando lá para você pegar uma medida, esprema duas laranjas e complete o volume de água a 1 litro. Se eu quiser fazer 2 litros de suco, eu vou espremer 4 laranjas. Legal? Se eu quiser fazer 3 litros de suco, eu vou espremer 2, 4, 6 laranjas. Não é assim? Então, eu estou sempre trabalhando, veja bem. Vocês conseguem enxergar meu cursor aqui? Sim. Com o elemento e a sua medida. Legal? Então, a gente está sempre trabalhando com o elemento e a sua medida. A gente está sempre trabalhando com a proporção. Tá? A gente está sempre trabalhando com a proporção. Tudo bem? A gente sempre vai estar trabalhando com a proporção. Certo? Então, peraí, deixa eu apagar aqui agora. Cadê? Então, olha só. Estequiometria é o estudo das relações quantitativas. Então, quais são as medidas quantitativas que nós temos das substâncias? Nós podemos falar em massa, nós podemos falar em volume, nós podemos falar em mol, nós podemos falar em quantidade de moléculas que participam das reações. Como assim, professor? E isso tudo seguindo a lei de Lavoisier. Lembra da lei de Lavoisier? Da lei de Lavoisier é aquela história, tudo que eu tenho antes, eu tenho depois. Olha só, se eu tenho um átomo de carbono antes, esse átomo de carbono vai estar aqui aonde? Depois. Se eu tenho numa molécula de oxigênio 2 átomos de oxigênio, esses 2 átomos de oxigênio vão estar aqui depois. E se o sistema é fechado, eu vou verificar isso no peso. Olha só, se eu tenho 12 gramas de carbono interagindo com 32 gramas de gás oxigênio, se o sistema é fechado, meu povo, essa massa de carbono e oxigênio vai escapar para o meio exterior? Quando eu falo um sistema fechado, pensa numa garrafa de Coca-Cola fechada. Vai escapar para o exterior? Não. Essa massa aqui que eu tenho, essa massa total que a gente vai ter aqui, essa massa total que a gente vai ter aqui, ó. Essa massa total vai escapar para o exterior da garrafa? Não. Então, a massa que você tem lá dentro reagindo vai ser igual à massa do quê? Do produto. Legal? Quanto é que vai dar a massa do CO2 aqui, então? Qual vai ser a massa final desse produto dentro desse sistema fechado? 44, o quê?
gramas. Legal? Por quê? Porque, olha só, porque em um sistema fechado, como numa garrafa de Coca-Cola, em um sistema fechado, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Legal? É igual ao somatório das massas dos produtos. Então, se eu for somar a massa dos reagentes e for somar a massa dos produtos, isso aqui vai dar quanto? 44 dentro dessa reação. Legal? Essa é a lei da conservação das massas. E Lavoisier foi o cara da química. Ele é considerado o pai da química. Não foi ele que criou a química. A gente já viu isso aqui. Tá? A química, certo? Considerada como ciência, veio através do livro Químico Cético de Robert Boyle. Tudo bem? Lá no século XVII. Mas foi só no século XVIII, perto da Revolução Francesa, que Lavoisier sistematizou a química. Legal? Sistematizou a química a um ponto. Lavoisier, ele já era de família rica na França. E ele ainda era cobrador de impostos. Então, ele tinha uma quantidade pessoal de prestígio e de dinheiro que permitiu ele trabalhar com o principal hobby que ele tinha. Qual que era? Ciência. Então, ele conseguiu montar um laboratório que media, trabalhava, conjecturava ideias e trabalhava com as etapas do método científico dentro das reações químicas. Então, ele percebeu que em um sistema fechado, qualquer reação que tivesse, o somatório da massa dos reagentes era igual ao somatório das massas dos produtos. Que a gente poderia evidenciar a conservação da matéria. Por isso que a lei de Lavoisier é considerada a lei da conservação das massas. A conservação da massa ocorre em qualquer reação química. Qualquer reação química. Tá? Ocorre em qualquer reação química. Mas a gente consegue evidenciar na medição quando o sistema é fechado, como a garrafa de Coca-Cola. O sistema é fechado. Então, se a gente soma as massas, vai dar igual. Tudo bem aqui na definição da lei de Lavoisier? Fique sabendo que Lavoisier foi preso na Revolução Francesa e foi decapitado. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vamos ver aqui. Então, olha, 12 mais 32, dentro de um sistema fechado, 44 gramas. Então, a gente consegue, deixa eu levantar vocês aqui, perceber que a quantidade de partículas iniciais e finais são as mesmas. E isso leva à consideração que a massa vai ser igual no reagente e no produto. Lei de Proust fala das proporções constantes. Olha só. E se eu dobrar a quantidade aqui dos reagentes? Se eu botar 2 átomos de carbono. Se eu colocar 2 átomos de carbono, não é C2, é 2 Cs. Então, eu vou botar um carbono aqui, outro carbono aqui embaixo. Eu vou precisar de 2 moléculas de O2 e vou formar 2 moléculas de CO2. Você concorda comigo que eu vou dobrar as massas? Sim. Sim. Porque esse aqui era 12, 32, 44. Aqui vai ser 24, 64. E aqui vai dar quanto? 88.
Então, duplicando a quantidade de átomos, todas as massas também o quê? Vão dobrar. E a gente consegue puxar essa relação em mol. A gente consegue puxar essa relação em mol. E como a gente consegue... O que é mol? Ah, professor, me explica esse negócio de mol direito? Cara, vou te explicar esse negócio de mol direito. E agora eu quero que você me acompanhe aqui um pouquinho no quadro. Gente, o que vem a ser mol? Mol é uma medida, beleza? Mol é uma medida. É a primeira coisa que você tem que saber. Mol é uma medida. É uma medida que a gente usa para coisas grandes ou coisas pequenas? Coisas pequenas. A gente usa para coisas pequenas. Por quê? Cara, porque dentro de um mol cabem várias e várias entidades. Pessoal, não estou entendendo, estou ficando meio doido. Várias e várias entidades. Vamos lá, quer ver? Eu vou te facilitar. Uma dúzia. Cabem quantas unidades dentro de uma dúzia? 12. 12. Então, olha só. A ideia de mol é igual a dúzia. É um cesto. Legal? Que cabem entidades. Uma dúzia é um cesto que cabem 12 entidades. Professor, em um mol, quantas entidades cabem? Em um mol cabem 602 sextilhões de entidades. Repete? É um cesto que cabem 602 sextilhões de entidades. Meu amor, então quer dizer que cabem 602 sextilhões de entidades. Cabe entidade pra caramba. Cabe muita coisa. Já imaginou eu falar que eu tenho um mol de celular? Meu querido, eu ia ser o rei do celular. Eu ia ter mais celular do que a China inteira. Eu ia ter 602 sextilhões de celulares. 602 sextilhões. 602. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 602 sextilhões de celulares. Agora empilha isso. É muita coisa? É muita coisa. Agora distribui isso. Cara, isso aí deve dar uma área maior do que um país. Legal? Se eu colocar um celularzinho do lado do outro, 602 sextilhões de celulares, deve dar uma área maior do que um país. Maior do que Mônaco, com certeza. Legal? Deve dar maior do que a Guiana Francesa, Suriname. Tudo bem? Se a gente pegar a área ali de um celular, calcular, deve dar maior. Legal? Por quê? Porque essa quantidade presa dentro de uma unidade, qual unidade isso aqui está relacionada? Mol. 1 mol. Então, mol, cara, é uma unidade. Em um mol cabem, então, 602 sextilhões, que é 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Está começando a lembrar disso? Está começando a lembrar disso que você viu em algum lugar do passado? Sim, já estou começando a recordar. Você viu isso em algum lugar do passado. Que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Você viu isso em algum lugar? Uma dúzia tem 12. Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Só que essa medida
foi feita para nós agruparmos coisas grandes ou coisas pequenas? Pequenas? Coisas pequenas. Coisas pequenas, como átomos. Preferencialmente átomos e moléculas. Por quê? Porque a gente tem dentro de um mol muita coisa. Muita coisa. Agora a gente vai ter uma dificuldade de mensurar mais ainda quando eu estou falando de apenas um átomo, uma molécula. Porque, vamos lá, se eu estou falando de 1 mol de água, em 1 mol de água eu tenho quantas moléculas de água? 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 sextilhões de moléculas de água. Concorda comigo? Se eu estiver falando de 1 mol de átomos de carbono, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Mas eu posso diminuir isso mais ainda. E se eu estiver falando de apenas um átomo, uma molécula, rapaz, eu não estou mais falando de 602 sextilhões, eu estou falando de um. Eu não estou mais falando de 1 mol, 2, 3, 4, 12, 18, 24 vezes 10 a 23 entidades. Eu estou falando de um. Então, como é que a gente vai dar peso para um negócio desse? Já imaginou pesar um átomo de oxigênio? Será que dá para pesar em gramas? Um átomo? Será? Só um segundo, pessoal. Ok, sem pressa. É sim. Olha, voltei. Voltei, galera. Olha só. Desculpa. Olha só. Vamos lá. Agora, olha só. Já imaginou se eu peço para você o peso ou massa de um átomo de oxigênio? Será que dá para pesar em gramas? Você concorda comigo que vai dar 0,0000, ó, 0,000000000000000. Fui embora. Fui embora de tanto zero. Vai dar zero lá para trás, lá para o fundo. Concorda comigo? Sim. Vou botar em miligramas. 0,0000000000000. Fui embora de novo. Em microgramas, 0,0000000000000. Meu Deus, professor, quanto? Picogramas, 0,00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 0
0,000000000. Meu Deus. É 10 a menos um monte. Aí aparecem uns sujeitos fenomenais, bonitos, lindos, denominados químicos. E teorizam sobre isso. E vão resolver esse problema, porque eles vão criar uma unidade para pesar coisas pequenas. Assim como eles criaram uma cesta para agrupar coisas pequenas, eles vão criar uma unidade para pesar coisas pequenas. Legal? E vão conseguir resolver este problema. Como? Através da criação do peso ou massa atômica. Olha que lindo! Peso ou massa atômica. Tudo bem? Como é que vai ser isso? Essa massa atômica? Cara, a gente tem que partir então de um átomo qualquer. E como é que é o átomo? Como é que é o átomo? O átomo é uma bola maciça. O átomo é uma pizza. E como toda boa pizza, ela pode ser dividida em fatias. Uma pizza grande, dividida bem grande. Vou dividir. Os químicos resolveram dividir em 12 pedaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? E que átomo foi esse o escolhido? Foi o átomo de carbono. Agora, por que foi o átomo de carbono? Alguém chuta? Qual é o principal constituinte dos compostos orgânicos? Carbono. Beleza. E na natureza tem mais composto orgânico ou inorgânico? Em variedade. Orgânico. Em variedade. Orgânico. Então, meus amores, essa escolha, sem querer, foi acertada. Dividiu-se em 12. E pegou-se uma fatia dessa pizza. Uma fatia, qual é a fração dela? 1/12 do carbono. E convencionou-se que 1/12 do carbono era igual a uma unidade de massa atômica. 1U. 1U. Convencionou-se que 1/12 do átomo de carbono é igual a 1U. Então, dessa forma, qual vai ser a massa atômica do átomo de carbono? Quantos pedaços ele tem? 12. Então, ele vai ter quantos U's aqui dentro? 12. Opa! Então, eu tenho 12 U. Um átomo de carbono pesa 12 U. Caraca! Um átomo pesa 12 U. Tá fácil agora.
Eu quero saber quanto que pesa o átomo de oxigênio, eu vou pegar essa mesma medida e vou enfiar aqui dentro. E vou acabar descobrindo que a massa atômica do oxigênio, dentro do átomo de oxigênio, eu consigo enfiar, sabe quantos pedacinhos desse? 16. 16 U. Ou seja, o que é o U? É 1/12 do átomo de carbono. Eu tenho 16 vezes 1/12 do carbono. Legal? Por que é 1/12 do carbono? É 1U. Então, eu vou ter 16 vezes a unidade de massa atômica lá dentro. Gente, a massa atômica do enxofre é igual a 32U. A massa atômica do hidrogênio é só um pedacinho dessa pizza. É tipo pizza pedaço. Pedacinho de pizza. 1U. Legal? Tudo bem? A massa atômica do nitrogênio. 14U. Beleza? E aí você vai encaixando. Muitas vezes, em provas, você recorre para descobrir essa massa atômica à tabela o quê? Periódica. Tudo bem? A tabela periódica, onde você tem a média do número de massa dos isótopos, que é aproximadamente igual à massa atômica. Certo? Que é aproximadamente igual à massa atômica do átomo que você está trabalhando. Agora, se você tem a massa atômica do átomo, que é expressa em quê? Qual unidade? Unidade de massa atômica. U. U é o quê? É a unidade de massa atômica. Se você sabe as unidades, a quanto pesa cada átomo, você já pode calcular a massa do quê? Da molécula. Olha que legal. Você já pode calcular a massa da molécula. E você começa a ter outra pergunta. Não é mais o peso ou a massa de um átomo. É o peso ou a massa de uma molécula, por exemplo, como a molécula de CO2. Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui uma molécula. Pensa só, eu estou trabalhando sempre com coisas muito pequenininhas. Legal? É por isso que eu não estou em grama, não estou em miligrama, não estou em picograma, não estou em nanograma. Eu estou em coisas menores, que é o U. Por isso que quando eu vou agrupar daqui a pouco, eu vou voltar para falar sobre o mol. E quando eu agrupo, eu não vou agrupar uma dúzia, duas dúzias. Eu vou agrupar um mol, que em um mol tem quantas entidades lá dentro? 602 sextilhões. Galera, eu sonhei que eu ia ganhar 1 mol de reais. Olha que loucura. Quanto que vai ser 1 mol de reais na minha vida? 602 sextilhões de reais. Imagina eu com 602 sextilhões de reais. Olha que maravilha! Hã? Será que dá para gastar tudo isso? Dá. Nunca. Dá. Que dá. Que dá. Eu não sei se assim, vai sobrar.
Muito, para as gerações futuras. Mas vai sobrar ainda. Mas dá para gastar bem. Você compra uma ilha, você compra um helicóptero. Aquele helicóptero, qual é aquela marca que tem um cavalinho na frente? Como é que é o nome? Ferrari? É. Ah, professor, mas Ferrari não faz helicóptero. Com 602 sextilhões? Faz. É só você encomendar. Que faz? Você chega lá e fala, negão, faz o helicóptero que eu pago. Ah, não dá. Pago. Faz. Ou, eu vou abrir, se eu ganhar o 602 sextilhões, o Burger Nardo. Eu já falei isso para vocês? No meu sonho, eu abri uma lanchonete que concorria e quebrava com o McDonald's. Olha, O símbolo do McDonald's é esse aqui, não é? sim. O símbolo do Burger Nardo é assim, ó. Pô, É esse M do McDonald's? Assim, contrário. Igualzinho, só que contrário. Chama Burger Nardo. Big Mac, R$2. R$5. Sei lá quantos reais. O Big B, o sanduíche chefe, que concorre com o Big Mac, vai custar R$2. meu sonho. Bicho, vai ter Burger Nardo na Namíbia. Onde A fica isso? zebra vai passar no drive-thru, vai levar um sanduíche, velho. Uou. Vou falir o McDonald's. Tem um McDonald's, tem um Burger Nardo. Tem um McDonald's, tem um Burger Nardo. Pronto. Acabou. Vou ter uma ilha. Vou ter um avião. Um helicóptero da Ferrari. Eu já tenho um sonho escalonado, velho. Pense só. Sanduíche de minhoca para todo mundo. Imagina. Acabou-se a fome. Agora, olha lá. Acabando com a bobeira do Burger Nardo. Lembra que amanhã tem mais de 87 milhões na Mega Sena, hein, galera? Uma molécula de CO2. Qual é o peso? Meu irmão, você sabe qual é a massa atômica do carbono? 12U. Você sabe a massa atômica do oxigênio? 16U. Então, você pode descobrir qual é a massa da molécula. Ou seja, massa molecular. Massa molecular, MM. Então, a massa molecular do CO2, qual que vai ser? Olha como é que a gente vai fazer. CO2. Tem quantos carbonos aqui dentro? Um carbono. Um carbono. Quantos oxigênios? Dois oxigênios. 2 oxigênios. Cada carbono pesa quanto? 12. 12. Estou indo aí, peraí. Cada carbono pesa quanto? 12. Cada oxigênio pesa quanto? 16. Então, quanto que vai dar a massa do CO2? 32 mais 12. 44U. Então, olha, a massa molecular do CO2 é 44U. Nessa mesma brincadeira, qual é a massa molecular da água? Quanto é que vai dar? Massa molecular da água. 18. 18 o quê? U. Do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. É um ácido forte. É um oxiácido. Massa dele.
Quanto? Quanto? Conta pro tio. Quer que eu faça? Em torno de 64? Não. Ou, não? 2 hidrogênios. Ah, não. 2 buracos. 66. Um enxofre. Um buraco. Mais 4 oxigênios. 4 buracos. Dentro de cada buraco, coloca a respectiva massa. Hidrogênio 1, enxofre 32, oxigênio 16. 4 vezes 16, 64, mais 32, mais 2. 98, o quê? U. Então, uma molécula de H2SO4 pesa 98 U. Legal? Você tem que saber quantos átomos daquele elemento tem e multiplicar pelo peso do elemento. Então, 2 hidrogênios. Cada hidrogênio, 1. 2 vezes 1. 1 enxofre mais 1 enxofre. 1 vezes 32. Mais 4 oxigênios. 4 mais 16 igual a 98. E aí, você soma tudo, vai dar 98. Isso para uma molécula. Perfeito? Tudo bem? Para uma molécula. Aí agora, olha só. A ideia é o seguinte. Na natureza, eu não vou trabalhar só com uma molécula de CO2. Vou. Ou com uma molécula de água. Ó, vou beber água. Vou tomar uma molequinha de água agora. Um gole que eu dei. Eu tomei uma molécula de água? Não. Eu tomei um conjunto de moléculas de água. Sim. Mas se a molécula de água é muito pequenininha, você concorda comigo que eu tomei... Não foram 2, 3, 4, foi um montão. Sim. E que eu consigo colocar isso em medidas como mol. Eu tomei 2 mols, 3 mols de molécula de água. Professor, mas 1 mol tem 602 sextilhões. Espera aí, mas são 602 sextilhões de coisas pequeniníssimas. Então, em um gole, beba água. Água é vida. Em uma molécula, em um gole de água, eu posso ter muitos mols de água. Legal? Eu posso ter 1 mol, tem 6,02 vezes 10 a 23. 2 mols, 12,04 vezes 10 a 23. 3 mols, 18 vezes 10 a 23. Legal? E por aí vai embora. Certo? E por aí vai embora. Então, olha, a pergunta agora é: qual é o peso quando eu agrupo? Mas se eu agrupo, eu consigo sair do U. Se eu agrupo 602 sextilhões dentro de 1 mol, certo? Uma molécula de CO2, 44 U. 2 moléculas, 88 U. 3 moléculas, 3 vezes 44 U. E aí eu vou colocando. Vai ter uma hora de tanto eu colocar a molécula, eu consigo chegar no peso em gramas. Concorda comigo? Sim, concordo. Eu consigo sair do peso que não existia aqui. Aqui, ó, tô fora da tela. E vou colocando. E vou colocando. Miligrama. Ah, cheguei no grama. Olha só. Eu posso continuar colocando, chegar até no quilo. E vou colocando e chego na tonelada. É a festa. Aí, ó. É a festa. Tudo bem? Porque eu vou colocando várias entidades. Cada entidade é um uzinho. E vou colocando, vucu.
pá! E o peso de U em U vai aumentando. Então, a pergunta agora é o seguinte. Se uma molécula de CO2 pesa 44U, não foi o que a gente calculou? Quanto que vai pesar 1 mol de CO2? Só que 1 mol de CO2 tem quantas moléculas? Em 1 mol, dentro de 1 mol de qualquer coisa, tem quantas coisas lá dentro? 44? Não. Em 1 mol, tem quantas coisas? Em 1 mol de qualquer coisa, tem quantas entidades lá dentro? 6 sextilhões. É isso. 602 sextilhões. Legal? Em 1 mol de qualquer ok. coisa tem 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem? 6,02 vezes 10 a 23. Mas eu estou trabalhando com mol de quê? Qual é a entidade? CO2. CO2 é átomo ou é molécula? Molécula. Então, eu estou trabalhando com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E eu quero saber o peso delas. O que que eu sei? Eu sei que, que uma molécula pesa 44 U. Meu, é só fazer uma regra de 3. Hã? Uma molécula pesa 44. 6,02 vezes 10 a 23 pesa X. Beleza, mas eu quero isso aqui em grama, amigo. Então, olha só. Vamos pensar. Vamos pensar? Põe isso como se fosse uma balança. Legal? Aqui eu tenho o pote do mol. Dentro de um mol sempre cabem quantas moléculas ou entidades, qualquer coisa. É igual a dúzia. Uma dúzia de dente de alho. Quantos alhozinhos cabem lá dentro? 12. Uma dúzia de balas de canhão, daquelas que aparecem no filme lá das antigas. Aquelas balas de canhão. 12. Uma dúzia de laranja. 12. Uma dúzia de fio de cabelo. Para o teste de DNA. 12. Sempre uma dúzia de qualquer coisa é 12. Então, sempre, dentro desse pote, que é o mol, vai caber o quê? 602 sextilhões. 6,02 vezes 10 a 23. Isso tem que ficar na sua cabeça. Assim como uma dúzia tem 12, um mol de entidades tem quantas coisas? 6,02 vezes 10 a 23. Pensa eu ganhando na Mega Sena amanhã 1 mol de reais. Quantos reais? 602 sextilhões de reais. 602 sextilhões de reais. Dá para fazer uma farra tremenda. Dá para ajudar a gente pra caramba. Dá para fazer cursinho pro Enem de graça para a galera inteira. Olha que maravilha. Falou? Ok. 6,02 vezes 10 a 23. Agora eu quero saber o peso disso. Vem cá. Uma dúzia de dente de alho. 12. É igual uma dúzia de bala de canhão? Tem o mesmo peso? Não. Então, cara, um mol de moléculas de CO2 não vai ter o mesmo peso do que 1 mol de átomos de carbono, do que 1 mol de moléculas de água. Se eu mudar quem está aqui, muda o peso do mol. Assim como mudei o peso da dúzia. Ah, professor, mas então me fala, qual é o danado do peso que vai estar aqui? Quem é esse cara? Quem é? Como é? Onde dorme? Como se reproduzem? Hoje, no Globo Repórter. Então tá, vamos pegar a nossa balança. Coloquei um átomo, uma molécula de CO2, 44
2, 82U, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e fui. Até quando eu cheguei nos 602 sextilhões, minha balança acusou exatamente, olha o peso que acusou, 44. O mesmo valor numérico aqui. Só que, ao invés de estar em U, como eu juntei muita entidade, muita gente, muita molécula, de vez de estar em U, vai estar em grama. Então, olha só. Se você tem aqui 1 mol de átomos de enxofre, dentro de 1 mol tem sempre quantas entidades? 602 sextilhões. Mesma coisa, ó. 6,02 vezes 10 a 23. Só que agora o enxofre, só ele sozinho. É átomo ou é molécula, galera? Átomo. Menor ainda, né? E vai pesar quanto? O que você sabe? Que um átomo, que o exercício vai te fornecer isso, tá? Que um átomo de enxofre pesa 32 U. Cara, na hora que você juntar tudo isso aqui de átomos de enxofre, você vai ter o mesmo valor numérico, 32, só que ao invés de U, porque olha só, U, tô fora da tela. Miligrama. Grama. Beleza? Você sabe que uma molécula de água pesa 18 U. Não foi a conta que a gente fez? Então, se eu tiver 1 mol de água, 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quanto que vai pesar isso aqui? Quanto que vai pesar isso aqui? Conta pro tio B. 18 18 o quê? gramas. Se você sabe o peso do átomo ou da molécula, você consegue saber o peso do mol, referente àquele átomo ou molécula. Tudo bem? Ok. O peso de 1 mol de substância é chamado de massa. Isso aqui que a gente acabou de calcular é chamado de massa molar. Isso aqui é chamado de massa molar. Legal? Massa molar. Os exercícios podem te dar as informações do U ou podem te dar a informação já, por exemplo, massa molar em gramas por mol, carbono igual a 12, hidrogênio igual a 1. Ele já está te dando a massa molar. Ou então ele pode te dar a massa atômica. Do carbono igual a 12U e do hidrogênio igual a 1U. Aí você vai calcular a massa
das moléculas que envolvem carbono e hidrogênio. Só que se você for trabalhar em mol, você tira o U e coloca o que no lugar? Grama. Legal? Beleza. Grama por mol, que em 1 mol tem 44 gramas. Que em 1 mol de enxofre tem 32 gramas. Que em 1 mol de água tem 18 gramas. E isso aqui que a gente acabou de calcular é a massa molar. Lembra? Uma dúzia de dentes de alho não tem o mesmo peso do que uma dúzia de balas de canhão, do que uma dúzia de laranjas. Eles têm a mesma quantidade. Então, no mol, a mesma coisa. Em 1 mol, eu tenho a mesma quantidade. 6,02 vezes 10 a 23. Legal? Mas eu não tenho o mesmo peso. Depende da substância. Professor, e como isso trabalha dentro de uma reação química? Vamos ver? Porque é isso que vai interferir para a gente a partir de agora. É com isso que a gente vai trabalhar amanhã fazendo exercício. A aula de hoje, com esses conceitos, vão embasar para a gente trabalhar na aula de amanhã, plenamente com exercícios. Então, eu vou te mostrar como isso é importante. Olha só. Você tem aqui, ó, N2 no estado gasoso, que reage com H2 no estado gasoso, numa reação que a gente cansou de trabalhar ela no equilíbrio químico, lembra? Formando NH3, gasoso. Meus amores, toda reação química, quando aparece, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui para trabalhar com ela? Conta para mim. Balancear. Poxa, e balancear é acertar as quantidades, de acordo com a lei de Lavoisier. Legal? É colocar tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter o quê? Depois. A quantidade de átomos que eu tenho antes, eu vou ter que ter depois. É a lei de Lavoisier. É a lei de Lavoisier. Tudo bem? É a lei de Lavoisier. Então, vamos lá. Esse 2 joga para lá. O 1 que está aqui, vem para cá. Aí você fica com 6 hidrogênios para ficar com 6 pá. Gente, esses números que a gente colocou aqui na frente são chamados de coeficientes estequiométricos. E o que os coeficientes estequiométricos identificam aqui para a gente? A proporção em que as substâncias reagem. Eu preciso de uma pitada disso com 3 pitadas disso para formar quantas disso? É a nossa receita saindo. Lembra no início da nossa aula que a gente falou de receita? Olha a nossa receita aqui saindo. Caramba! Olha a nossa receita aqui saindo. Caramba! Caraca! Olha a nossa proporção. Então, o coeficiente estequiométrico indica para a gente a quantidade de matéria de cada substância. E quando ele fala de quantidade de matéria, toda vez que falar de quantidade de matéria, eu estou falando de uma unidade de medida específica. Qual?
mol. Toda vez que falar de quantidade de matéria, eu estou falando de uma unidade de medida específica. Qual unidade de medida? Mol. Então, qual é a proporção em mol que eu estou reagindo aqui? Conta para mim. Olha a nossa receita. Qual é a quantidade que eu estou reagindo aqui de mol? Coeficiente estequiométrico, depois que eu balanceei, já me fala isso. Olha a nossa receita. Então, eu tenho que ter uma pitada disso, com 3 pitadas disso e 2 pitadas disso. Essa é a nossa proporção. E os coeficientes estequiométricos nos dão essa proporção em quantidade de... Fala, Matéria. tio. Matéria. E o que é quantidade de matéria? Qual medida é essa? Mol. Mol. Olha que bacana. Então, quantos mols eu tenho aqui? Vai, gente, é só escorregar. Quantos mols eu tenho aqui? 1 mol? 1 mol. Então, 1 mol de N2 reage com quantos mols de H2? 3. 3 mols de H2. Formando quantos mols? Quantos mols de NH3? 2. Nossa. 2 mols de NH3. Então, o balanceamento, logo de cara, já me dá a relação da nossa receita em mol. Já vai nos dar a nossa receita em mol. Coisa que não é difícil, meu povo. Coisa que não é difícil, galera. Tudo bem? 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando com 2 mols. É só balancear. Te dou a reação, primeiro passo. Qual que é? De tudo, na parada, do universo. O que você vai ter que fazer? Balancear. Balancear. Putz! Aí você tem a relação em quê? Em quantidade de matéria. Porque os coeficientes estequiométricos, lembra? Estequion, métricos, relação de medida. Olha nisso na nossa aula, fechando o ciclo. Mol. Ó, vai dar em mol. Quantidade de matéria. Qual medida é a quantidade de matéria? Mol. Agora, vem cá. Se eu for te perguntar em entidades, eu quero agora... Eu não quero mais essa proporção em mol. Eu quero essa proporção agora em entidades. O que a gente vai ter que fazer? Alguém tem ideia? Em 1 mol tem quantas entidades lá dentro? Não interessa se é átomo, molécula, molécula. Não interessa. Em 1 mol de qualquer coisa tem quantas entidades? 6,2 vezes 10, 23. 6,02 vezes 10 a 23. Os exercícios, principalmente do Enem, vão mandar você arredondar isso. Legal? Então, olha só. Os exercícios do Enem vão pedir para você usar 1 mol tendo 6,0 vezes 10 a 23. Então, se eu pedir para você fazer essa proporção em entidades, eu quero saber aqui, ó, N2 é molécula, né? Quantas moléculas de N2 eu tenho? 1 mol. 6,0 vezes 10 a 23 moléculas que reagem. Beleza. Quantos mols eu tenho aqui? 3 de H2, não é isso? Em 3 mols, quantas moléculas eu vou ter? 18. Se 1 mol tem 6, em 3 mols eu vou ter quantos?
18. Opa! Todos concordam? Sim, sim, concordo. Júlia está caladinha hoje. Está acompanhando, Júlia? Vamos lá, então. Qualquer coisa me pergunta aí, Júlia. Se 1 mol tem 6, 2 mols tem quanto? 12. Opa! Difícil de tirar isso? Não é. Mas agora, eu vou perguntar para você a massa. A massa de cada uma das substâncias. A massa molar, eu quero saber a massa de cada um deles. Gente, vamos lá. Eu te falo que o nitrogênio pesa 14 U, o hidrogênio pesa 1 U. Vamos lá? Quanto que vai pesar o N2? N2. Não vai ser 2 vezes 14? 22? Ou Não. 28? 28. 28. Uma molécula pesa 28 U. 1 mol vai pesar quanto? 28 gramas. 28 gramas de N2. E vai reagir com quem? Com H2. Um hidrogênio, 1 U. H2, 2 U. Vamos lá. Uma molécula de H2 pesa 2 U. 1 mol. 1 mol. Olha o raciocínio. 1 mol de H2 pesa 2 gramas. Uma molécula pesa 2 U. 1 mol pesa 2 gramas. Certo? Certo. Ok, certo. Só que aqui eu tenho quantos mols? 3. Então, qual é o peso que eu vou ter aqui reagindo? 6. Segue esse raciocínio e me acha quanto que eu vou ter aqui de NH3. O nitrogênio pesa 14. O hidrogênio pesa 1. Então, o NH3 pesa 17 U. Uma molécula pesa 17 U. Acompanhe aí a ideia. 1 mol de NH3 vai pesar quanto? 17 gramas. Concorda? Sim. Tá. Quantos mols eu tenho? 2 mols. Então, aqui vai pesar quanto? 2 mols. Hã? Quanto pesa? 17 vezes 2, pelo amor de Deus. Trinta e 4. Ó, de novo. Uma molécula, 17 U. Legal? 1 mol, 17 gramas. Tira o U, coloca o G. 1 mol, 17 gramas. 1 mol, 17 gramas. 1 mol, 17 gramas. Quantos mols eu tenho? 2. Então, eu vou pegar 17 e multiplicar por 2. Eu vou ter quanto? 34.
Saca só como eu vou estar obedecendo a lei de Lavoisier. 28 mais 6, quanto é que vai dar? 34. Vou estar obedecendo a lei de Lalá, que é ao reagirem, o somatório da massa dos reagentes, 28 mais 16, é igual ao somatório da massa dos produtos, 34. Pronto, morreu. 28 mais 6 Beleza. é igual a 34. Beleza, consegui acompanhar. Beleza? Você montou isso aqui, você resolve qualquer exercício de cálculo estequiométrico sobre essa reação. Quer ver? Se eu te perguntar, olha só, partindo de 56 gramas de N2, qual é a quantidade de matéria de NH3 produzida? Partindo de 56, ó, partindo de 56 gramas de N2, qual a quantidade de matéria de NH3 produzida? É isso que a gente vai fazer agora. Misturar as medidas. Nos exercícios de cálculos estequiométricos, vamos misturar essas medidas. Lógico que no exercício a gente não vai ter tempo. Eu vou te ensinar um jeito amanhã de a gente fazer isso aqui diretão. Porque a gente não vai ter tempo de fazer a relação em mol, relação em entidade, relação em massa, relação em volume, que eu ainda não coloquei para vocês. Legal? E depois ver quem vai relacionar com o quê. Vamos lá. O que o exercício está me dando? 56 gramas de N2. Ou seja, ele está relacionando massa de N2. E que massa de N2 eu tenho? 28. E está perguntando quantidade de matéria de NH3. Quantidade de matéria. Toda vez que o danado falar quantidade de matéria, ele está querendo o quê? Mol. Mol. E de quem que ele quer o mol? Então, velho, é só montar uma regrinha de 3. O que é regra de 3? É proporção. 28 gramas de N2 produzem 2 mols de NH3. 56 gramas de N2 vão produzir quantos? X. Ao destrinchar isso, que você começou a fazer isso, da onde? Simplesmente do balanceamento químico, velho. Você tirou a relação em mol e entidade em massa. Depois, foi lá ver quais são as substâncias relacionadas no exercício. E aí você viu o quê? As relações e montou uma proporção. Primeiro passo, montar a equação, balancear. Tirar as relações da própria equação. Ver quais são as substâncias relacionadas e montar a regra de 3. Olha só, ele está me dando aqui 56 gramas de N2 e me pedindo quantidade de matéria. Cara, se ele me deu grama de N2, eu tenho alguma informação da massa do N2? Tenho. Eu tenho aqui, que eu puxei aqui da reação. Olha só, isso aqui é a receita de bolo, hein? A receita me fala que 28 gramas de N2 conseguem produzir 2 mols de NH3. Só que eu sou um cara que quero fazer mais do que um bolo. Aí ele me fala que eu tenho 56 gramas de N2. Então eu quero fazer o quê? O dobro. Eu não quero fazer mais um bolo, como está na receita. Eu quero fazer 2 bolos. Então 56 vai me formar quanto? É montar uma regra de 3. O que é regra de 3? É proporção. Proporção, lei de Proust. Tudo Beleza. bem? Certo. Primeira
coisa que você tem que entender é o quê? Balancear e que você consegue tirar a relação em mol, e em entidade e em massa. Tirou essa relação toda que vem aqui. Isso aqui é sua receita de bolo. É as informações, são as instruções. Partindo de suas instruções, você vai montar proporções com as informações que o exercício te deu. É tipo, para um bolo, 6 ovos. 2 bolos, 12 ovos. Legal? Olha as instruções aqui que você montou. Toda a reação química você vai destrinchar nas informações que você precisa. Você vai montar a sua receitinha de bolo. Falou? E aí vai depois fazer as relações. Então, como é que fica isso aqui? 28 está para 2, 56 gramas está para X. Fazendo a regra de 3, você vai achar que 56 gramas produzem 4 mols de NH3. Vai ficar assim, ó. 28 gramas. 2 mols. 56 gramas. X. X é igual a 4 mol de NH3. Não é algo tão complicado. Legal? Mas, para chegarmos nesse nível de entendimento, precisaremos que vocês, aí do outro lado, nessa tela quântica que nos separa, faça muito exercício. Estamos explicados? Porque mais que eu faça com você, depois que eu terminar aqui, você vai ter que praticar, ok? Ok. Alguma dúvida nessa introdução de hoje, meus amores? Não, sem dúvidas. Mas eu achava Conseguiram que essa acompanhar? matéria era muito mais difícil. Sim, Oi? eu achava que essa matéria era muito mais difícil. Também achava. É o seguinte, o povo tem medo disso, mas não tem que ter medo, não. Sabe o que complica nisso? Vou ser bem claro. Não é a química que é complicada nisso. O que complica nisso é a interpretação de texto. Na hora que você pegar o exercício para ler, o primeiro que a gente vai ler, você vai falar, opa, não entendi nada. Mas vai ser simplesmente por quê? Interpretação de texto. Então, calma. A partir de amanhã, calma. A teoria direcionada e, ó, puf, reta para esse tópico que eu te dei hoje. Vou ser bem sincero, em sala de aula, no primeiro ano, porque a gente vê isso no primeiro ano, tá? Eu demoro para ver isso que a gente viu hoje aqui em uma aula, eu demoro, assim, um mês. Um mês para chegar... um mês. 3 semanas para chegar nesse ponto de começar a resolver exercício. 2 semanas a 3 para começar. Na terceira semana a gente já está começando exercício. E coloca aí 2 a 3 aulas por semana. Legal? Na terceira semana a gente já está começando a fazer exercício. Tá? Beleza? A gente viu em 1h30. Ou seja, eu tive que dar esse conteúdo, chama teoria atômico-molecular, de uma maneira bem condensada e aplicada. Falou? Uhum. Mas foi uma maneira condensada e aplicada naquilo que você vai precisar. E você pode ver que eu já apliquei no cálculo estequiométrico. Está aqui o quadro. Eu vou deixar ele prontinho para amanhã, não vou nem apagar. Porque amanhã, começamos daqui, eu retomo, reexplico e é exercício. Você vai ver que o que vai te complicar logo no primeiro exercício vai ser a leitura. O nego vai, ai meu Deus, não, calma. A leitura pode complicar. E outra, depois que eu coloco a leitura, eu posso colocar o seguinte, algumas situações matemáticas que podem fazer você se confundir.
Lógico que eu posso colocar. Posso colocar rendimento, eu posso colocar pureza da substância, eu posso colocar reagente em excesso, eu posso trabalhar com cálculos que envolvam uma base para você chegar nessa parte da resolução do exercício. Legal? Então, quer dizer, a gente pode ir acentuando o nível. Mas, para isso, a gente tem que começar do básico para ir para o difícil. Eu não posso chegar logo de cara e falar, ó, é isso. Aí, nego, né, não? A gente tem que começar, como todo bom namoro, encantando. Encantando o parceiro. Legal? Então, muitos têm medo porque, realmente, a parte de interpretação e da resolução matemática, muitas vezes o povo se perde na potência de 10. Na hora que coloca molécula com molécula, potência de 10 com potência de 10, acaba se perdendo. Mas a química, cara, a química disso é isso. E não tem para onde fugir. Não tem coisa diferente disso. É facinho desse jeito. É receita de bolo. É proporção. É metrificação. Mas, a partir de agora, a gente vai treinar e à medida que o treino vai, a gente vai evoluindo. Por isso que eu estou te falando. Eu vou te dar uma base, a gente vai treinar alguns amanhã e vamos aprofundando. Falou? Mesmo quando a gente voltar, eu posso marcar com vocês 3 e a gente vai aprofundando. Ok? Ok. Ei, Beleza. Júlia, aqui é um bom ponto. Você está por aí, Júlia? Tô. Aqui é um bom ponto para a gente começar a testar aquele grupo, hein? Verdade. O que você acha? Pode ser. Vamos testar aquele grupo, começar com vocês 3. E aí, já no dia 19, eu já tenho mais 4 pessoas para colocar na questão da química aqui para acompanhar vocês. Bacana, para o estudo da química. Vamos lá. Beleza? Então, amanhã a gente também conversa sobre isso. Falou? Beleza. Então, vamos lá. Amanhã a gente já começa Certo. treinando, galera. Já começa treinando. Se você tiver um bom livro de química aí, já dá uma olhada. Teoria atômico-molecular vai dando uma lida na teoria até o ponto de chegar na resolução dos exercícios de cálculo estequiométrico. Falou? Professor, Oi. um livro antigo serve também? Com essa teoria? Um livro, vamos dizer, bem antigo ou teve algumas mudanças Não, serve. Ah, beleza. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, sucesso, gente. Dá uma lidinha nisso, dá uma preparadinha para amanhã, porque amanhã é legal também. Valeu! E que bom que vocês acharam fácil, porque essa foi a ideia de hoje. Não é para facilitar, para não achar legal, mas é para vocês entenderem os conceitos químicos. Para aí agora a gente ir aprofundando. É esse o jogo. Falou? Certo. Falou. Então, senhores, muito obrigado pela presença. Voltem sempre. Sejam muito bem-vindos. E alegria, alegria. E a gente marca a nossa reunião para o fim da semana, depois que a gente acabar o cálculo estequiométrico, porque temos notícias para trazer para vocês. Até breve, até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijos.